Arro! Bem-vindos a todos à aula inaugural do curso Caminho dos Ventos, que não é um curso, é um caminho. E é um caminho que está começando agora com essa configuração, mas é um caminho. Não tem começo, não tem meio, não tem fim. A gente já adentrou nesse portal agora. É um portal que já tem gente caminhando há muito tempo. Então, essa é como se fosse uma estação onde a gente pula para dentro desse caminho e segue essa jornada de conhecimento que nos leva adiante da nossa evolução, mas também nos remete a toda a ancestralidade que está atrás de nós nesse caminho, né? Toda a ancestralidade que vem lá dos ventos originais. O grande espírito se manifesta através de uma explosão de luz, uma explosão criadora de luz de todos os mundos, criadora de todos os deuses, de todas as hierarquias celestiais. O grande mistério começa com uma manifestação explosiva de luz. Isso é vento. Esses são os ventos originais da criação. Então, o caminho dos ventos te leva a saltos quânticos de si mesmo, si mesma, porque te traz nessa ancestralidade originalíssima da explosão da criação. E esses ventos originais estão ligados, daí sim começam a ficar ligados a quadrantes, ligados às direções cardeais, aí ligados a frequências que começam a ficar diferenciadas, cada uma com uma característica. E a gente vai caminhando nisso, aí vão se formando os Tunkashilás, os espíritos mais antigos, os espíritos mais antigos, mais antigos, mais antigos. Então esses são os ancestrais dos ancestrais dos ancestrais que sopram as frequências que vão chegar ao tubo de luz, que é a Siltanka. Então, é sobre se conectar, como o Siltanka é um tubo de mistério, porque por aqui passa esse mistério. Que mistério? Do ar, do vento, na verdade, né? Que é o ar em movimento e ar é luz. O que tem no ar, essa explosão é de luz. No ar, os indianos falam, os chineses falam, tem prana, tem ki ou ti. Então, o que está passando, entrando por nós e entra pela Siltanka é pura luz. Então, é um tubo de luz que liga céu e terra. Então, é sobre a gente se conectar. Quando a gente está num estudo, numa permissão de um estudo desse, é como se a gente se permitisse entrar em contato com a forma mais profunda do sagrado, sem nome, sem forma. É a primeira explosão, é o vento. É a espiritualidade pura. Por isso que no sincronário o vento tem essa palavra, né? Espírito, que é o começo, né? É onde origina tudo. Então eu vou abrir o portal, já falei bastante. Hoje é um dia muito especial pelo sincronário da paz, que a gente aqui segue, olha, tá ali atrás, aqui. Essa é a minha nave, para quem não conhece, eu brinco que a minha nave, esse lado aqui é um lado mais xamânico, ali é a Brigitte, ali tem meu altar, aqui tem são 4 quadros, que é meio, depois eu faço um filminho para vocês. São as 4 fases da lua, são quadros brancos com as 4 fases da lua. Daí ali tem meu altar. Ali tem algumas plataformas, depois aqui tem um sofazinho, plataforma de sincronotron, e o tzolk'in aqui onde eu faço meus estudos, né? Então, e aqui normalmente eu deito a pessoa no meio para atendê-la. Então tem um lado
xamânico, tem um lado celestial, e é isso que eu trabalho o tempo todo, essas duas espirais que vêm da Terra, esse xamanismo que fala da aranha, que aliás hoje é a medicina da aranha. Já deixa eu abrir esse portal porque a gente tem muita coisa para conversar, muito legal. Por isso que a Brigitte se apresentou, daí eu vou ter que contar a história da Brigitte e apresentar um pouco quem eu sou e quem que é a minha equipe de trabalho. Para começar a minha equipe de trabalho, essa é a minha primeira siltanca, chamada Vento Ivante. Ela é que eu uso para abrir e eu faço um sopro inspirado, porque eu faço meio diferente, mas foi inspirado num sopro que chama-se o chamado do xamã. E esse chamado do xamã, eu não estou chamando ninguém fora, ô seu xamã, ô xamã, vou lá na aldeia Ayanauá chamar o xamã, vou nos Chipibo chamar o xamã, não. Vou lá nos Mexicas chamar o xamã. Tem xamã em todo lado. Vou lá nos Mapuche do Chile chamar o xamã. Eu posso chamar o xamã. Tem um desenho, né? Pachamama. Alguém já viu o desenho Pachamama? Não, Pri. Tem que ver, inclusive, com a sua filha. O desenho Pachamama é um longa-metragem e que o menininho fica toda hora perguntando: eu já virei um xamã? E agora? Ele faz uma. Eu já virei um xamã? Então, esse chamado do xamã é um xamã interno, é o nosso coração, é o nosso portal aqui onde mora o nosso xamã, que é o nosso eu superior. Então, quando eu vou chamar o xamã, eu estou chamando a mim, eu estou chamando a minha presença, eu estou chamando o meu corpo, a minha respiração para esse agora. No circuito aqui dos ventos, como é que eu me ancoro na presença? Deixa eu falar dessa presença, porque daí a gente entra e já faz uma meditação. Eu sento na dignidade desse corpo. Eu posso colocar as mãos no peito. Depois eu vou ensinar algumas técnicas, então não precisa se preocupar agora. Mas eu posso pôr a mão no peito, lembrando que as palmas das mãos têm olhos. Então, toda vez que eu ponho as palmas das mãos no meu tórax, eu estou fazendo uma conexão sagrada entre o meu olhar de mim mesmo. É muito sagrado esse gesto. Esse é um gesto de permissão. Eu vou me olhar. Oi, eu estou aqui. Inspirar 3 vezes nesse lugar, sentindo o calor das mãos. E depois a gente tem palavras, eu lembro quem eu sou para definir, enfim, vão ter alguns exercícios da prática diária do caminhante dos ventos, porque vejam, é um caminho sagrado, é um caminho muito sagrado. Não é só tocar flauta, é sobre caminhar no sagrado. E o outro gesto que é muito potente é esse aqui, trazendo os dedões, né, o osso dos polegares, esfregar mesmo, encostar aqui no externo. E essas mãos em oração, elas são forma de equilíbrio total. Eu estou equilibrando meu yin e yang, estou centrada e equilibrada. Então são gestos muito potentes, aqui e aqui, para usar e abusar quando tiver em qualquer momento de muita ansiedade. Então, trazer para a presença, eu posso fazer um desses 2 gestos e respirar um pouco, porque os 2 me trazem já para a presença, trazendo a respiração para o corpo, observando. Então, pode mexer, não precisa ficar congelado ou congelada, pode mexer, ajustar. E depois, quando eu me aquieto, aonde que eu deixo o foco da minha mente para ela não ficar passeando em bobeirinha, para eu me manter no agora? É no som, é no som. Então, a audição
ela é uma conexão muito importante com o nosso eu superior. A gente sempre está querendo ver, ou quando abre, ver são muitos estímulos e muitos conceitos. Quando eu fecho os olhos, entro na minha respiração e presto atenção na minha audição, aí eu começo a entrar no mistério do som. E o som é vibração, tudo é vibração. Então, a minha mente vai querer ficar conversando com o som. Por exemplo, tem um cachorro latindo aqui. Tem duas veterinárias do outro lado da rua. Então, aqui não falta cachorro latindo. Sempre tem. Tem gente que vem aqui e fala, nossa, que cachorro não para. Eu falo, que cachorro? O ouvido vai ficando seletivo. É uma loucura. Eu não ouço mais os cachorros, só se eu quiser. Eles não me incomodam. Eu podia ficar incomodado ou não. Então, o som e o ouvido, ele tem uma sabedoria que é do eu superior de começar a selecionar o que deve entrar e o que não deve entrar. E na presença, agora pro portal, a gente ouve esse som que é o chamado, então, do seu xamã interno. Bem-vinda, Thaís. Oi, Vivi. Vini. Em seguida, eu faço a prece das 7 direções para nos colocar aqui nesse agora de uma vez. Desde a casa leste da luz, que a sabedoria se abra em aurora sobre nós, para que vejamos as coisas com claridade. Desde a casa norte da noite, que a sabedoria amadureça entre nós, para que conheçamos tudo desde dentro. Desde a casa oeste da transformação, que a sabedoria se transforme em ação correta para que façamos o que tem de ser feito. Desde a casa sul do sol eterno, que a ação correta nos dê a colheita para que desfrutemos os frutos do ser planetário.
fonte central da galáxia, está em todas as partes e ao mesmo tempo que tudo se reconheça como luz de amor mútuo. Salve a harmonia da mente e da natureza, a cultura galáctica veio em paz. Hoje estamos no anel solar da semente ressonante amarela, lua lunar do escorpião, iniciando a semana azul, epital azul. A paciência transforma a conduta e o plasma radial é o Dali, focaliza chakra coronário. O Kim de hoje é o Kim enlaçador de mundos planetário branco, Kim 166. Arroa todos os Kins presentes, arroa Grande Espírito, arroa Pachamama, arroa Grande Mistério, arroa Conselho Siriano, Conselho Arquituriano e Antariano, Conselho Siriano, Comando das Pleiades, Conselho das 13 Abuelitas, das 13 Luas, Forças Xamânicas da Terra, nossos ancestrais, frequência do núcleo cósmico, Cristo Sofia em mim, grande mistério. Traz as mãos em oração aqui, com os polegares encostando no externo. E traz a respiração para essa junção, fazendo com que se acenda uma luz nesse eixo do osso externo e dos seus polegares. Essa fenda vai trazendo a respiração, nessa fenda, e toda a luminosidade do ar a cada respiração vai fazendo com que brilhe esse feixe do seu portal, do seu coração. E inspira, e a próxima inspiração vai afastando as mãos
lentamente percebendo o eixo energético entre elas, como que abrindo também essa fenda, abrindo o portal do coração, trazendo as mãos até a altura dos ombros abertas, criando um espaço. Respira agora nesse espaço. Sinta esse espaço entre as suas mãos, na abertura do seu tórax, na abertura do seu portal do coração. Respira nesse espaço, trazendo a consciência para esse agora, para esse seu coração sagrado, aonde você entra dentro desse portal, as suas mãos te levaram a abrir o portal do seu coração e agora o caminho adiante. Esse é o caminho do seu coração. Esse é o caminho do seu vento pessoal, o seu vento original. Inspire e expira no seu vento original. Emita sons, utilize as vogais, qualquer som. Comece a trabalhar com a emissão do som que sai do seu núcleo original, a sua explosão de luz. Inspire, expira a cada elevação de frequência através do som, é a consciência que sai de um lugar e vai para o outro. Inspira na expansão da sua consciência dentro do seu portal do coração, trazendo alegria de estar dentro de você, se permitindo um minutinho com você. Perceba a energia das suas mãos. Sustenta esse campo quântico e agora sim, se quiser baixar as mãos, sustentando a expansão desse campo, pode baixar. Inspira no coração e expira para baixo, conectando com o centro da Terra. Nessa expiração abaixo, você vai ascendendo através do seu tubo rara, o tubo que percorre toda a coluna vertebral, a partir do coração, empurrando o ar para baixo, acendendo o chakra do plexo solar, ativando. Inspire, expira, barra para o plexo, para o sexual, chakra sexual, abaixo do umbigo. Chakra básico, entre o ânus e a genitália, bem no início ali da coluna vertebral. Inspire, expire, e a partir do chakra básico, lance na próxima expiração o seu tubo até o centro da Terra. Inspire, expira, descendo todas as camadas da Terra, chegando até o núcleo central do planeta, aonde encontramos o nosso cristal pessoal, aonde é o Palácio de Amentes, Palácio de Cristal, no centro do centro da Terra. E ali há um cristal seu pessoal, aonde você vai cravar suas raízes. E a partir de agora, permitida a transmissão de todos os registros acásticos que estão concentrados no seu cristal pessoal, na sua ponta de Pachamama, onde você se ancora nesse agora.
Pachamama tem todas as informações de todas as vidas que você já teve aqui nesta terra. Trazendo de volta a consciência para o seu coração sagrado. Agora faremos um movimento ascendente, trazendo a consciência para a nossa inspiração e expiração, arribando a nossa energia, a nossa luz para o chakra da garganta, chakra laríngeo, liberando, 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 liberando. Arro, liberando. Eu sou livre, 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 eu sou livre. 7 vezes eu sou livre. Levando até o chakra do terceiro olho, aquele que vê além da terceira dimensão. Glândula pineal, ativada. E agora sim, chakra coronário. Inspire e expira nesse chakra conector de todo o campo cósmico. No nosso chakra coronário há uma antena chamada Sirius B52, que nos conecta com todo o cosmos. Quando abrimos a telepatia com a rede cósmica, não só com a rede da Terra. Temos telepatia com os animais, vegetais, minerais, humanos e também não humanos, outros seres que não conhecemos, que conhecemos, que vamos conhecer. Nos abrimos à nossa identidade única perante o universo. Eu sou aqui, o eu sou. E aqui me apresento. E aí subimos, atravessando os limites da biosfera, da atmosfera, ascendendo por nossos demais chakras. São 12 chakras, há 5 chakras além do corpo, subindo ao 8º, ao 9º chakra, ao 10º, 11º, 12º, saindo pela atmosfera, tecnosfera, noosfera, ganhando espaço sideral, 12º chakra, até atingir a nossa estrela da alma. Uma estrela pequenina, longínqua, onde você conecta sua raiz, finca suas raízes através do seu tubo rara na sua estrela da alma, aquela que contém o registro akáshico de toda a sua existência enquanto unidade de manifestação individualizada do Grande Espírito. Todos os universos, todas as estrelas, sistemas onde você já passou, estão registrados nessa estrela da alma. Trazendo de volta a consciência para o seu coração. Essa transmissão vai permanecer ativa enquanto esse portal estiver aberto. Transmissão que vem
anti-horário, cruzando todo o seu sistema, até encontrar com o seu cristal pessoal em Pachamama. Esse é o seu DNA sagrado, luminoso, único. Inspira no seu vento original. Oh, grande espírito, arrom todos os tonkachilás. Nós estamos aqui nesse momento, nesse sagrado agora, conectando com consciência quem somos nessa individualidade e quem somos nessa grandeza do universo, desse caminho dos ventos originais que vem de todas as estrelas, que vem do centro, do centro, do centro, do centro do universo, através dos espíritos dos mais antigos Tonkachilás, os ancestrais dos nossos ancestrais, dos nossos ancestrais. Arro! Ea! Trazendo a consciência agora para esse momento, inspira no coração, expira para os lados. Vamos ganhando consciência desse círculo sagrado que agora está criado entre nós. As egrégoras convidadas da luz. Seus ancestrais, meus ancestrais, todos os ancestrais. Inspira no coração, expira no centro do nosso círculo, abastecendo uma fogueira sagrada, um tubo de luz que nos reabastece com a energia de todos nós. Trazendo a respiração agora para o seu corpo, para a consciência desse corpo nesse aqui e agora. Vai soltando agora a sua respiração para baixo, para dar uma ancorada. Se movimentando. Nós vamos permanecer nesse estado de consciência ao longo do nosso encontro, até o encerramento dele. Portanto, nós estaremos recebendo atualizações de nós mesmos por nós mesmos. Arro. Gente, bem-vindos, bem-vindas, estão todos bem? Chegou a Selene, bem-vinda, e a Petúnia, que nome lindo. Bem-vindas, bem-vindas. A gente estava, para quem chegou depois, abrindo esse portal, abrindo esse portal. Bebam água,
Toda vez que a gente entra num estado de consciência alterado, muitas informações estão no campo quântico e a água recolhe esses dados e a gente toma os dados, então integra melhor. É uma magia quântica. A gente está precisando avançar nas magias, as bruxas galácticas, né? Como é que funciona essa magia? A gente já agora tem bastante conhecimento por causa da lei do tempo, né? Pelo menos para mim. E tudo foi ganhando muita intelectualidade, aquela boa, né? De você entender um pouquinho e visualizar. Não aquela. Tá. Bom, bem-vindos todos. Novamente, estou muito feliz de estar aqui, né, com vocês, para iniciar esse caminho dos ventos, que é um caminho tão sagrado. Um caminho muito sagrado, as aulas funcionam dessa forma. Eu entro com vocês, inicialmente abro o portal para que a gente se coloque num estado de consciência expandido, porque nós vamos, como foi dito, adentrar em saberes muito ancestrais. Então, eu nem iria cantar agora, não tinha pensado em cantar, né? Mas esse canto do Tum Kashila, falei tanto dos Tum Kashilás, que são os espíritos mais antigos. Esse é o termo, Tum Kashila. Então tem várias músicas. Acabou pedindo, né? Eu acabei sendo cantada. Esse é o lugar de desenvolver aqui dos nossos encontros. Sentir-se solta o suficiente das próprias amarras, das próprias resistências, para receber informação do eu superior. A gente está muito endurecido. Então, o caminho dos ventos, entre tantos benefícios, entre tantas alegrias que traz, a primeira delas é que a gente já começa a se beneficiar. Porque aí sim, vamos de novo voltar aqui para as nossas faltas. Eu tenho uma sequência aqui de fala que eu não posso me perder muito, né? Que senão eu falo daqui até nunca mais. Eu não tô vendo aqui, não chegou o Márcio, não, né? Não. Tá. Então talvez ele não tenha conseguido. Mas o Márcio, certamente ele não veio hoje, mas depois então vai ficar prometido para quem tiver adentrar o curso, né? A gente vai ter a presença dele sim, com certeza. Então, o curso, como é que funciona? Eu entro, abro um portal com vocês, né? Aberto esse portal, a gente entra no estudo do dia. E esse estudo do dia, a minha proposta, né, que é a que funcionou, é que a gente vá seguindo com esse livro aqui. Ele não se acha mais para comprar. Se achar, vai ser R$ 800, tá? Então, ele já existe na internet, o PDF dele, porque ele é muito famoso mesmo. Ele é muito poderoso. Vou contar a história, né? Dessa autora aqui. Ela também tem o outro livro, tem mais dois. Tem esse aqui, que é Cartas do Caminho Sagrado, e tem um outro que são as cartas xamânicas. Então, por que que vou basear o nosso curso nesse estudo? A Jamie Sams, que é a autora, ela é uma mestiça norte-americana, tá? Que, aliás, tem a introdução do livro, é uma nota dela que ontem, quando eu estava revendo, foi falado para eu lê-la, ao invés de eu ficar falando. Eu vou falar bem rapidinho porque é curta. E aí eu vou ler para vocês compreenderem do porquê. Em primeiro lugar, eu não fui. Por que que eu resolvi basear numa literatura e não eu ficar falando aqui blá 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 blá? Claro que eu vou ficar falando, mas eu não fui para a América do Norte conhecer, eu não fui iniciada por nenhum índio de lá, por nenhum chefe importante, enfim, nenhum abuelo, nenhuma abuela de lá.
Eu tive aula também pela internet, como vocês vão ter. E o meu mestre, ele mora na Bahia, ele é um baiano. Ele sim foi para lá, tá? Inclusive ele tem livros, tem o primeiro livro dele, chama-se Mitakuye Oyasin, que eu vou também passar o link, daí tem que adquirir, né? Mas ele sim foi para lá e eu aprendi com ele. Agora, eu, para passar para vocês o que ele fala, é estranho. Então, eu resolvi adotar a fonte, e a fonte é a Jamie Sams, no meu caso, a que mais é, me traz o sentir da legitimidade, da pureza da cultura desses povos aqui com ela. Né? Tem vários livros de xamanismo, vários, vários estudiosos, mas ela, então, voltando, quem é essa mulher? Ela é mestiça, ela tinha uma vida comum, normal, e aí ela tem, comum, normal, branca, né, gente? Desculpa, ela era meio americana e meio mexicana. Comum, normal, anormal. Enfim, estava na Matrix e tal. Daí ela perde, ela se divorcia, acho que perde um filho também. Se não me engano, acho que ela perde filho, o marido, o trabalho, e a ancestralidade mexica dela começa a palpitar, e ela volta então, volta não, vai para o México e começa a ser instruída. E ela vai sendo instruída, 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 até que então, nessas instruções, tem um momento que ela resolve escrever sobre tudo isso, que o livro chama-se, para vocês terem ideia, Dançando o Sonho, os 7 caminhos sagrados da transformação humana. Vocês não precisam ficar preocupados, porque na plataforma onde vai ficar gravada a aula, também vai ter disponível o PDF, tá? Não precisa ficar procurando. E nem pagar os PDF que a gente tem que pagar na internet, tá? Então vai ter à disposição lá. E depois, e vai ter também uma lista de outras bibliografias, que daí eu indico, que daí vocês, se por acaso eu tiver em PDF e que for assim, é como esse, que é esgotado. As que não é esgotado, a gente prefere que compre o livro, né, gente? Vamos ser honestos. Esse aqui realmente não tem, não foi mais editado. Então, ela, onde tá? Ela resolve então escrever todo esse ensinamento. Parte dos antigos chefes ficaram muito bravos com ela. Falaram, não, você não, quem é você para escrever isso, né? E ela, com um chamado muito forte de trazer pra gente, né? Eu digo pra gente porque eu sou uma branquinha, então eu não teria acesso a esse material se não fosse ela, né? Ainda bem, então que bom. Tem alguns seres que são responsáveis por esse lugar da transição planetária. Por exemplo, me ocorreu agora, eu tive que honrar ele aqui, que acabou de pular na minha frente, Mestre Irineu. Como é que nós branquinhos íamos conhecer a ayahuasca se não fosse o Mestre Irineu, que um homem lá, enfim, é uma outra história, mas é isso, né, gente? Pessoas que trazem para os brancos que estão agora no comando, né? Nessa globalização, essa elite branca, que a gente sabe do que estou falando, né? Vamos falar bastante sobre isso, eu não estou querendo adentrar nisso agora. Mas enfim, voltando aqui à nossa Jameson, senão vai abrindo porta, 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 e a gente vai ter todo o tempo do mundo. Porque é infinito, né? Estudar é infinito. O estudo, então, vai ter. Esse aqui que ela fala, os 7 caminhos sagrados, quais são? A iniciação do leste, a iniciação do norte, não, do leste, do sul, vamos fazer na ordem aqui da Terra. Do leste que inicia, do sul, do oeste e do norte. Acima, abaixo e adentro. Então são 7 portais de iniciação que ela traz e aí ela resolve como? Falando do ponto de vista dela, né? Então, quando a vovó Berta me falou assim, assado, eu aprendi isso, 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 e tudo que ela traz. Então, ela tem a voz de quem passou por essas iniciações e escreveu sobre isso. Mas ela mesma diz: eu não revelei nada do que não podia ser revelado.
Então, isso aqui é bem o básico. Esse básico já é possível a gente caminhar. Então, nós vamos caminhar com o texto dela, e aí não é todo mundo que consegue ler o capítulo, não é todo mundo que consegue chegar na aula com a coisa lida. Tem gente que chega, tem gente que não chega com a coisa lida. Então, a minha ideia é construindo como é que vai ser, porque vai de turma a turma, entende? Eu posso. E também as aulas são muito o dia. Hoje, por exemplo, é um dia. A energia do dia hoje é o enlaçador de mundos planetário. Então tem uma energia. Então o estudo tem uma mobilidade que pode ser que um dia eu só fale, olha, a gente vai falar, estamos aqui estudando ainda o momento aqui, Portal do Leste, e a gente, de repente eu seleciono um trecho, leio, a gente desenvolve em cima dele, ou eu li e falo um geralzão. Vai depender, as coisas são mais fluidas e leves e assim fica gostoso, né? Quando vocês têm a liberdade de chegar aqui e não se sentirem, é, ai, nossa, droga, eu não li, então não vou na aula, que essa boberice, ai, eu não sei soprar o sopro, não vou na aula, ai, eu não treinei nada, 15 dias eu nem peguei na minha flauta. Não é para faltar por causa disso, gente. É aí que mexe, é isso que vai transformar a gente. É esse caminhar. Vocês acham que eu pegava todo dia na flauta quando eu comecei? É nada. Eu ficava vários dias sem pegar na flauta. E quando chegava a aula, eu falava, meu Deus, eu só sofri. 2 dias antes eu ficava. Então, é sobre isso. É sobre se permitir. Você vê que a aula tem 2 horas. A gente não vai ficar treinando 2 horas, gente. A gente vai aprender a caminhar no caminho dos ventos durante 2 horas. Entendeu? A Priscila já teve aula comigo no primeiro grupo, né? Daqui a pouco eu vou fazer uma passadinha de palavra para você contar um pouco como é que foi, tá, Pri? Que é bem bacana ter um depoimento de alguém que já participou. O Imix é o Flávio, mas ele deve estar ocupado. Oi, Flávio. E a Silvana também que chegou. Oi, Silvana, bem-vinda. Então, queridos, estamos nisso onde que eu tô. Voltamos aqui. Então, vai ser assim: o livro ele é básico. Então, a sugestão é vocês fazerem o que eu fiz. Olha, vai lá, só a capa merece ser coloridinha, baratinho. Imprime, faz um cadernamento bonitinho para ter, para você, sabe? Que a gente gosta de escrever, rabiscar. Vamos ver se dá para ver. Não, não. Ah, não dá pra ver porque eu rabisquei de lápis. Mas enfim, o meu é tudo anotadinho, gostosinho. Até tá aqui. Lê para os meninos hoje. Aqui, tava aqui. Onde tá? É uma coisa muito bonita. Aliás, tem uma correção na nota da autora, que é esse lugar que ela iniciou. E no nosso PDF eu já pus uma sinalização. Ela escreve quando dá, quando termina os 9 infernos dentro da profecia maia. Então, ela também tá integrada nesse estudo que a gente faz do Tzolk'in, enfim, muito integrada com a profecia do Telectonon, as profecias de união da águila e do condor, enfim, gente, essas coisas estão chegando à tona, né? A gente está começando a ter, Flávio, a gente está começando a ter a conexão desses saberes, a conexão desses saberes todos, tá? E aí tá escrito que ela começou foi liberada em 1997 para escrever, mas não é, foi em 1987, que é o ano da convergência harmônica. Há um erro de digitação no PDF, tá? Mas eu sinalizei lá. Então, a gente usa a Jamie Sans, e isso de estudo. O que mais? Eu quero falar disso aqui antes de falar do estudo da flauta. Ah, no estudo, por exemplo, hoje, cada dia, eu imagino que a gente vá, porque hoje já veio, falar de uma medicina de um animal também. Hoje eu recebi uma medicina do animal da aranha, que na verdade eu recebi não, né, gente?
A Jamie Sans começa falando, a primeira medicina, tal, não sei o que, é a da aranha. Então, eu vou seguir a mestra. Ela é a mestra, né? E aí, eu já tinha visto isso, eu falei, nossa, que legal. Porque trazer também o animal do dia vai fazer com que vocês adentrem uma forma de estudar que foi a minha quando eu entrei para o estudo da ayahuasca. Eu ia lá e aí aparecia um animal para mim e eu voltava para cá e começava a estudar o animal que ia me acompanhar durante um mês. Então aqui a gente vai ter a chegada de animais que aí eu falo, olha, entramos, abrimos esse portal hoje com a aranha. Pode ser que a aranha fique na semana, daqui a 15 dias também, que ela fique um mês. Pode ser que a aranha fique, é, enfim, até aparecer um novo animal, eu receber um novo animal. Este grupo, essa egrégora aqui, agora a gente está no leste, vamos iniciar, então nós estamos adentrando o leste, né? Iniciando é iniciar o leste, assim, é um. E com a aranha, tá? Já já eu falo mais da aranha. E aí, então, a ideia, eu falo um pouco do momento que a gente está do texto, o animal, se aparecer algum animal da vez, né, da aula ou não, permanecer, falamos novamente da aranha e a gente pode até trocar um pouco como é que tá a aranha aí para vocês. Aí eu vou indicar um site que é o do Léo Artesi, que para mim é onde eu pesquiso, tá? Ele é um homem estudioso e de muitos e muitos anos e um estudioso de vários xamanismos ao longo de toda a Terra, sabe? Ele já estudou não só os Lakotas, mas vários xamanismos. E aí várias fontes, né? Xamanismos. Até a palavra xamanismo, ela é boba, né? Aí também é uma outra conversa. Mas a gente aqui usa essa palavra e, enfim, vamos dar uma licença poética para a palavra boba. É que nem falar índio, né? O cara é índio, é indígena que fala, tá? Mas eu sou doida para falar, sentando, eu fico sentada de indinho. Eu falo cada coisa, gente, eu preciso aprender a falar direito agora nesses novos tempos. Eu sou uma senhora de 61 anos que tem uma linguagem bem que precisa ser lapidada. Que precisa ser lapidada, né? Estamos lapidando. Me proponho sempre a me melhorar, né? E não ficar muito brava. Arroz, Selene, gratidão pela sua companhia, viu? Vai com Deus, que todos os. Fechando o portal da Selene, todos acompanhem. Arroz. E aí eu trago, então, vou deixar para vocês lá no grupo o link do Léo Artesi, desse lugar, que ali tem a aranha, ali tem quase todos os animais, ele vai de A a Z, bem profundo, e hoje em dia ele traz a sombra também do animal, ele traz o animal e a sombra. Eu não gosto muito de ficar lendo a sombra, né, gente? Porque fica do jeito que o povo tá hoje, lê a sombra, se identifica super com a sombra, esquece da luz, tá todo mundo gostando de ver o terror, o familiar ruim, né? Tá horrível, mas tá ótimo. É assim que eu me sinto bem porque é familiar. Mas é bom ter lá a sombra também. Agora, é importante ler a luz, ler a definição, a medicina do animal. Porque é isso, nossa relação ancestral, ela antecede ter partitura, no caso do estudo, ela antecede ter um monte de coisa que a gente não conhece. São povos que se relacionavam com a respiração da vida. Então, por que que tem uma medicina da aranha? O que que é a medicina da aranha? O que que é a medicina do sapo? O que que é a medicina? Qual que é a energia que esses animais têm? E aí é na observação. Toda vez que tá assim, aparece um não sei quem, aparece um. E aí as pessoas, nossa, por que que apareceu esse bicho agora na minha vida? Ou não, enfim. Então foi sendo criado uma série de padrões ligados a cada um desses bichos. Então a gente tem os arquétipos aí animais, arquétipos e energia, enfim, leituras de Pachamama. Então, nada é o acaso, não tem nenhuma folha do céu que caia que não seja, não esteja na ordem divina, sagrada. Então, é muito bacana a gente levar
essa medicina também. Do estudo, né, do momento que a gente tiver. Então, a gente vai estar numa das iniciações, na do leste, depois sul, enfim, a gente vai caminhando. Isso aí vai dar meses de estudo, gente. É um negócio não tem, é instrumento musical, né? E é estudo de espiritualidade através dessa cosmologia. Não tem fim. Então, o gostoso é isso. Não vai ter época que a gente vai estar mais intensa no estudo, vai ter época que a gente tá mais assim, e é assim mesmo, funciona assim. A gente precisa se permitir esses fluxos. Agora, estar aqui quer dizer, estou aberto a entrar num estudo de espiritualidade de mim mesmo. Esse chamado é um chamado do seu coração, né? Aí a persistência faz parte do negócio. Não desistir é importante porque a gente traz essa conexão que eu tô falando. A gente vai limpando a frequência, agora um pouco aqui das flautas, a frequência de som que sai de uma siltanca, aquele som que vai ficar aqui em volta de você, né? Então você tá num campo quântico, aí você assopra ela, tá treinando, testando. Você está alterando toda a frequência aqui do seu campo. Você é a primeira beneficiada. Mesmo não é uma questão de tocar bem, não tocar bem. É a questão de estar com um instrumento ancestral no intento do seu coração, de soprar, de estar. Só de ficar aqui, o pensamento já explode um pouco e eu fico mais concentrada. E estou trabalhando com respiração. É uma meditação ativa. A gente não consegue meditar, ficar parada. Quer ficar gostosinho e ter um momento seu? Começa a estudar uma flauta. A minha capacidade pulmonar hoje é totalmente outra de antes. Eu estava outro dia fazendo canoa e teve a canoa aqui, eu moro em Ubatuba e tem canoa havaiana e a gente vai lá pro Meião. Quando chega lá no Meião, se é verão, todo mundo mergulha, fica ali dando um tempinho e depois volta. E aí todo mundo mergulhou. Gente, isso aí foi o ano passado, acho, ou retrasado, mas enfim. E eu aqui, né, os meus 60 anos, aí o professor falou, vamos fazer competição de apneia. Eu falei, oba, eu ganhei. Tinha um monte de jovem, ninguém acreditou que eu ganhei. O que que foi isso? A flauta? Nem eu acreditei também, na verdade. Nem eu acreditei. Falei, caraca, olha que fôlego que eu tô. Então, eu não estou trabalhando fôlego, eu não estou trabalhando para competição de apneia, mas eu treino. E quanto mais eu treino, aqui quando a gente vai soprar a dupla, precisa ter mais capacidade, soprar mais ar para sair nos dois. E a outra grandonona, outra grandonona, e ela é bem grossa. Gente, é. Então, fisicamente é um exercício. Agora, o exercício de respirar é o alento sagrado. Então, esse estudo é uma permissão de se cuidar espiritualmente, além de fisicamente, além de emocionalmente, porque daí essas frequências, imagina o apitinho, entra a orquestra, o apitinho desaparece, ele é absorvido. Então, o apitinho é a minha emoçãozinha. Quando entra um sopro, depois de um sopro desse, o problema que estava gerando vai estar o mesmo, mas a minha condição emocional é outra. Essa é a chave. A flauta não vai mudar seu problema, vai mudar você e você vai encarar o seu problema com criatividade. Porque o que que é o mimimi? Só fica achando um jeito de solucionar e como aquele jeito não dá, então eu tô na enrascada. Quando eu sopro, eu solto as minhas condições. Exemplo, eu precisava ir para o Peru, não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro, era professora, ganhava R$ 2.000 por mês, não tinha mais nada de onde tirar, já davam trocentas aulas, não tinha como fazer uma viagem
para o exterior. E meu filho estava lá. E eu falei, grande espírito, eu preciso ir ver meu filho, urgentemente, que eu estou com saudade. Fazia anos que ele estava lá. O Temer fez uma lei que me beneficiou e eu recebi 8 mil reais na época. Entende? Quando a gente está no positivo, quando a gente está co-criando com um bom intento, você entrega e o universo vai resolver. Se eu ficar pensando, nossa, eu preciso dar mais 70 aulas, fazer um projeto, ou sei lá, será que eu vou começar a vender bolo para fazer o dinheiro? O que que eu vou fazer para ter o dinheiro? O intento era forte, entrega, a parte que eu intento é sua. Aí a entrega, e isto aqui faz com que a gente transite sem a mente. Isto aqui nos coloca sempre nesse estado do som elevado, portanto, a frequência das emoções, medo, raiva, vergonha, são muito baixas. E as frequências das emoções, gratidão, alegria, entusiasmo, bom humor, tá aqui. Quando eu sopro isso, isso aqui leva. Então eu mudo de condição e aí eu cocrio, eu começo a atrair por ressonância coisa boa na minha vida. É ressonância. Tem dois violões. Se esse tocar um mi e esse que tiver na mesma afinação, ou seja, estiver em estado de ressonância, ele vai tremer também. São dois violões. Mexer um misão aqui, vai balançar isso também. Ou seja, se eu estou bem, um presidente da República resolve fazer uma lei para beneficiar quem estava registrado em carteira em 1819 e eu por acaso estava. Aí eu ganhei 8 mil reais e fui para o Peru ver meu filho. Eu nunca ia cocriar isso. Eu estava no medo de como resolver isso. Tchau. Entenderam o mecanismo? Que incrível. Então são muitas alegrias quando a gente entra no caminho dos ventos. São muitas alegrias. Aí, feito todo esse Paranauê, que a gente vai fazer, então, entrar no portal, falar um pouco dessa literatura do dia, qual portal estaremos, como agora que estamos no leste. Eu nem estou falando do leste, enfim. Hoje eu estou meio que apresentando totalmente o curso, né? E a pegada dele. Aí depois nós vamos para algum sopro mesmo, né? Então a gente entra nesse lugar das partes, portal, uma conversa da medicina do animal que for do dia e o portal que a gente está no dia, alguma troca, né? E em seguida a gente adentra no estudo de um sopro. E aí eu faço o sopro, vocês ouvem. Eu conto um pouco a história de quem que é esse sopro, qual que é o do sopro. A gente está no começo, mais para frente eu posso ir introduzindo também o canto do sopro quando tiver, né? Porque é bem legal ter também um tambor. Uma flauta nativa e um tambor são irmãos. Um chama o outro e o outro chama um. Um tá no ar, o outro tá bom, chamando a terra. É gostoso ter os dois, tá? Não é obrigatório, é evidente. Eu tô falando para quem vai. Quando a gente entra nesse caminho, a gente vai brincando. Eu gosto muito de brincar porque tem muitos sopros que depois que eu terminei de fazer o curso com o mestre, que daí você começa a andar sozinho. E eu comecei a ouvir sopros, sopros não, cantos Lakota, tal, que eu ouvia, esse mesmo que eu cantei, Tunkashila Mayakaya, esse é um canto. E aí um dia eu falei, nossa, esse canto cabe aqui, quer ver? Eu vou tocar, soprar com a outra que pediu, peraí. Soprar com a grandona.
Então, Kashila Mayakaya. Então a gente vai também estudar quando tiver, nem sempre tem letra, mas quando tiver a letra a gente pode estudar. E aí eu vou também colocando na plataforma essa playlist, né, Bri? A gente vai pondo, quando tiver canto gravado, a gente pode pôr lá o enderecinho no Spotify, enfim, fazer uma playlist. E aí a gente, inclusive, é bom porque vai vendo as várias versões, porque tem versões, né? A gente fala, ai, mas eu cantava assim, tá errado. Não, não tem nada errado. Tá tudo certo. Tem versões, né? E aí, então, a gente estuda o sopro, mostro para vocês. É, fica gravado o sopro e os pedacinhos, as partes. A gente vai fazendo videozinho das partes. Também fica lá na plataforma, né? Então a gente vai organizando a plataforma, vai sendo alimentada na medida em que a gente vai tendo as aulas, ela vai sendo, está sendo construído esse material, esse conteúdo, e vai ficando acessível. Então eu posso refazer aquela parte, enfim, tem a aula toda, mas tem também só os soprinhos em pedacinhos. Por exemplo, esse, se eu fiz aqui. Então, eu vou deixar lá a primeira parte. Então, eu vou explicar cada partezinha. Explicar não, mostrar. A gente vai muito pelo ouvido e o ver, ó, tudo cheio, só esse daqui. Essa flauta, ela tem. Agora eu tô aqui? É, tem isso, né, gente? Eu moro no litoral. Às vezes, final de semana dá um apagão porque dá um apagão. Então, essa flauta aqui, ela tem 6 orifícios, 6 furos. Eu gosto muito de fazer com 6 furos. Eu acho que o Márcio faz com 6 furos. Tem algumas flautas que são 5 furos. Isso aqui é fechado. Porque esse dedo aqui, são 2 dedos aqui. Qualquer mão pode ser para cima, viu? No, é a mão que ficar gostosa. Já me perguntaram isso. Eu ponho a mão esquerda acima. Tem gente que põe a mão esquerda acima, então não tem regra. É aqui você sentir gostoso. Esse dedo tem o primeiro furo, o segundo furo, o terceiro é sempre fixo. E depois tem os outros 3 aqui que vai e volta, esse sim. Mas esse aqui é sempre fixo. Isso a gente é uma primeira informação. E a primeira coisa quando a gente tem a flauta é fechando toda ela. Atrás não tem nenhum furo, tem umas flautas que tem furo atrás, essa não tem, então não tem a preocupação de encaixar dedão nenhum. A primeira coisa é segurar o instrumento e brincar com ele, levar, e sentindo o que, que é segurar, a leveza dele, a não leveza dele. Aí fazer a escalinha, né? Sobe e desce. Então, ó, aí precisa ter, né, o instrumento. E aí tem esses exercícios que são iniciais de destreza, né? Que chama. Iniciais de destreza. Eu fazia um pouquinho, mas eu gostava mesmo de já começar a estudar o sopro. É o que estimula, né? Não adianta a gente ficar só. Eu sou muito intuitiva e rápida no ouvido, eu já quero testar, enfim. Meu ouvido é muito afiado para entender o som e aí eu vou para a reprodução. Tem gente que não tem o ouvido tão rápido e aí, mas tem uma visualização melhor do furinho, fecha, abre. Então, na medida do possível, a gente vai colocando também essa forma de registro, né?
E aí eu sugiro que os alunos, além da flauta, na medida do possível, comprem um microfone. Eu acabei de ver o link dele, custa R$ 200. Divide em 300 milhões de vezes no Mercado Livre, porque é um microfone que ele engata no. Ele é USB. Só põe, ele vai captar a sua flauta. Sem ele, não capta. O Zoom não capta. Então a gente fica limitado. Antigamente o Zoom captava todas. Hoje em dia, por isso que vocês estão me ouvindo, porque eu estou com esse microfone. Se não tivesse microfone, não dava para ouvir, né? E, e aí então a gente finaliza. É, o Flávio está falando que a de 5. Eu prefiro a de 6, né? Eu indico a de 6, eu recebi a de 6, eu comecei com a de 6, hoje eu acho mais gostoso ter a de 6. Inclusive porque tem uma ou outra situação que a gente tira. E aí usa o 6. Mas enfim. Obrigado, Flávio. Então, é esse que é o corpo da aula, né? A gente vai nessa caminhada e aí a gente finaliza. Os alunos que tiverem com o microfone que puderem mostrar, né, tirar dúvida, e é importante, não quero mostrar para ninguém. A coisa mais importante é começar a soprar aqui nessa sala segura. É começar a tirar vergonha aqui nessa sala segura. Senão você não vai soprar nunca. Se não começar em algum lugar que tenha gente que você nunca viu na frente, você nunca vai soprar para ninguém. Tá certo que depende também, se a sua intenção é só sua, né? Mas é gostoso, é um desafio. E aqui na sala são os alunos, é gostoso poder trocar e se apresentar, né? Sim, sim, exatamente. Quando a gente fez o curso, né, Pri? Vou passar a palavra para você. A gente foi fazendo do jeito que dava, que é grava no celular e manda pro grupo, né, pra gente ir se ouvindo e eu poder perceber as correções que eu posso fazer e tal. Aliás, acho que agora. Daí a gente se encerra com o portal e fica com um aprendizado para semana. Antes era semanal, eu acho que fica muito intenso e agora a gente resolveu fazer periodicidade quinzenal, que dá tempo de respirar mais enfim, né, eu acho que é bem gostoso. Uma vez por mês é muito pouco, quinzenal eu tô achando ótimo. Isso é o que a gente prevê. Daí o que acontece, daí tem a novidade do dia, cada dia é um dia. Sempre tudo pode mudar e acontecer muita coisa. Inclusive porque vocês sabem que eu sou doula da morte, então, inclusive pode ser que alguém morra no meio do caminho e vocês certamente estarão sempre dentro desse portal da doula e vão ter sensações, informações. É muito, muito interessante quando eu estou numa dolagem e as pessoas que estão comigo, elas também sentem e percebem coisas diferentes. Enfim, bem-vindo ao mundo da abuela, que é isso tudo misturado, né? E aí eu vou passar a palavra para a Pri, minha querida. Oh, Gratidão, abuela. Vou contar um pouquinho, então, como foi a minha experiência, né, na primeira turma que a gente tá meio compartilhou. baixinho. Você pode Tá aumentar, será? baixinho? Posso? Peraí. Melhorou? Melhorou, melhorou? Alô, alô. Agora sim? Tá. É que o meu microfone, ele tem um volume embaixo que de vez em quando minha filha vem bagunça. Então, que bom que me ouvem. A experiência que eu, né, passei compartilhando esses momentos com a abuela é que é muito mais do que a flauta, é muito mais do que o xamanismo, é realmente uma experiência muito transformadora. O que eu sinto com a Siltanka é que, de fato, tudo é som, né? Como a abuela explicou. E quando a gente traz a frequência da flauta, parece que ela limpa
o campo e traz a gente para essa frequência. Então muda a energia, né? Às vezes aqui em casa começa uns pega para capar com o pessoal, eu subo aqui, pego minha flautinha, faço um sopro e transmuta principalmente o meu campo, né? Eu vejo que faz sim um efeito nos outros, mas o principal é o nosso trabalho interno. A gente tem momentos de partilha, que é muito gostoso sempre. A abuela, ela é uma guia muito atenciosa com a gente, né? Então é bem legal. E o que eu mais gostava são justamente esses vídeos que ela faz com cada um dos passos, né? E também entender que é natural que no começo a gente não consiga, né, pegar a flauta e fazer sair o som perfeito, mas é um processo, os nossos dedos eles vão acostumando, eles vão pegando a distância. Eu inclusive, como aprendi pela internet, eu faço ao contrário do que a abuela, eu coloco a mão direita para cima, a esquerda para baixo, e eu acostumei assim, né? Então, Você é eu canhota? não. É porque Você faz assim? olhando Hum, você, eu não sei, eu fazia o contrário, depois que eu percebi. Mas pra mim uau! funciona bem. É claro. O dual, esse que eu comecei a fazer aqui, é o sopro do alce. Ele é o meu favorito, porque ele parece uma pílula de felicidade, assim, sabe? Eu já vejo o Bambi saltitando pelo campo, as flores, toda uma energia linda. Então, a flauta, ela é esse instrumento que a gente consegue materializar uma intenção, sabe? E a gente realmente sente toda uma egrégora que vai vibrando junto com esse sopro, né? E é muito interessante porque antes dela entrar, o ar entrar por aqui, sair por aqui, por esse tubo, ele perpassa o nosso tubo interno também, né? Porque antes da gente soprar, a gente inala. Então tem toda uma frequência energética de cada pessoa que vai trazendo os sopros, né? E eu tive uma experiência muito boa de trazer ela para o universo terapêutico. Então, quando a gente vai conduzir uma meditação, quando a gente vai conduzir um atendimento, é muito legal trazer essa frequência do som, né? Eu não sei se o Flávio vai poder falar um pouco, mas ele também foi meu colega nessa primeira turma, né? E a gente compartilhou também a condução da Cacau Experience. Eu sou guardiã do Cacau e aí a gente fazia juntos, né? Então, a união da flauta com fazer uma prece, por exemplo, ficava, nossa, muito forte mesmo a energética, sabe? Então, muda bastante a experiência que a gente tem, tanto para oferecer um atendimento para o outro, quanto para a gente dar essa intenção vibracional mesmo para o nosso próprio campo. E eu estou muito feliz que ela abriu de novo essa turma. Vai ser bem legal. E aí os vídeos, né, do passo a passo é o que mais facilita, porque aí você pega o primeiro trechinho, depois você vai para o segundo trechinho. Tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais auditivas. Eu pegava e fazia desenhinhos da flauta pintando os buraquinhos que ficam cobertos e os que ficam abertos eu deixava em branco numa deditura, uma partitura dos dedinhos. Para mim ajuda muito. Então a gente vai tentar trazer também para vocês, né, junto com os vídeos tudo lá na plataforma, montar uma apostilinha. A gente está preparando aqui algo bem especial. Então é isso. Assim falei com muito amor. Eu passo a palavra de volta e espero ver vocês com a gente nesse portal que está se abrindo hoje. Arro. Oh, meu amor, gratidão pelo seu depoimento, pela sua luz, pelo seu trabalho. A Pri, a Vivi e o Gleison são meus amigos e minha equipe de sustentação. E a Pri tá de coprodutora, ela vai fazer todo esse material, me ajudar muito, porque
Eu sou mais de ficar aqui no Paranauê. Ela consegue fazer outro Paranauê que eu não consigo, né? Que é toda essa organização e tal e coisa. Gratidão, Pri. Sem você fica difícil. Flávio, meu amor, eu vi você aí. Apareça, meu outro lindo, maravilhoso aluno, querido amigo, né? Aluno não, meu caminhante do lado aqui. Você pode falar uma palavrinha para Alô, nós? tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tô aqui no médico, que tô com uma aqui a consulta para ontem, eu me confundi do Gregoriano, com 13 Lua, assim. Era para ser ontem, eu tô aqui hoje. Tô aqui agora. E, gente, maravilhoso ter essa conexão com vocês aqui. Obrigado, Lu, por retomar esse estudo. Eu estava em cima da moto quando eu estava ouvindo vocês, eu estava no trabalho, eu já estou no plantão no trabalho, mas já aqui nessa remarcação de consulta. Eu faço minhas palavras da Pri. A, a seu tanque a gente é soprado, ela chama a gente. Né? A Lu, com o que eu aprendi um pouquinho, né? Isso já é muito do caminho vermelho, de você começar a dialogar com as coisas energeticamente. Você percebe que às vezes uma pessoa fala, ai, quando que vai ter também Ana? Ou, ai, quando que é o chamado? Você só fala, então volta para esse lugar, esse eixo de você, porque as coisas já estão fractalizadas de tipo de movimento. Não é só aquele lugar mental onde eu queria ir, onde eu deveria ir. Sai desse lugar e escuta, né? E a minha Sutanka, minha companheira, ontem estava no trabalho, só um minutinho. Olá, tudo bem? E ela foi minha companheira, eu fazendo Uber, ela foi minha companheira, eu agora trabalhando com cenografia, ela foi minha companheira na minha solitude, com os atendimentos, assim, muitas aventuras eu tive graças à abertura desse portal da flauta. E assim, o Caminho Vermelho e os Sete Caminhos Sagrados, para quem estuda livro tempo, é um sincretismo, uma sincronização muito poderosa. Né? O Arguelles e a James Sun, eles foram contemporâneos. Então, de uma certa maneira, cada um em seu caminho, dialogaram mutuamente e deram forças para eles terem a coragem de extrapolar linhas de saberes que eram vistas somente de uma certa tribo ou de um certo lugar, para evitar ter uma contaminação. Mas aí chegou o momento, eles se funcionaram juntos. Então, gente, é maravilhoso. Eu vou ter que voltar aqui para o rapaz que está me chamando, mas assim, muito grato para quem me escuta, tá? Volta a falar quando puder. Gratidão, Flávio. Obrigada pelo seu depoimento, mesmo estando aí numa situação bastante inusitada, né? Hospital. Que tudo corra bem por aí, tá, querido? Então é isso, gente. Eu vou fazer um intervalinho, vamos fazer, deu 11 horas, para um xixizinho. Vamos 5 minutinhos de intervalo, já já a gente volta? Arru. Iniciar trazendo de volta a nossa consciência para esse presente. Uma coisa que a gente já pode aprender agora, quando a gente vai fazer o estudo da flauta, a gente vai sempre no início fazer um portal de silêncio, né? A gente vai entrar em conexão e depois um portal de conexão com o prana mesmo, com a respiração. E aí tem uma respiração que é muito gostosa, a gente usa a mão para fazer. Ela é gostosa, ela é uma brincadeira gostosa, ela evoca um pouco essa criança, essa leveza, porque você traz aqui. Pensa que você está na beira do mar e a onda vem, então você inspira. E traz a mão aqui e expira. E isso vai trazendo, vai fazendo essa respiração, quanto mais lento voltar o mar lá pro tsunami, estica bem o braço, traz.
Aí quando traz, pode abrir a asa lá atrás. E aí traz todo o ar. Abre a escápula lá atrás, traz os cotovelos bem para trás, cada vez mais para trás, para ir abrindo o peito. Isso, a gente volta nesse nosso lugar. Pode baixar as mãos. Essa é uma respiração, treino de potência, né? De capacidade pulmonar. Porque a brincadeira é inspirar cada vez mais ar e cada vez expandindo mais. E depois demorar pra soltar, 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 esticar lá. E isso vai também soltando aqui um pouco. Importante, importante trabalho de ombros, viu, gente? Eu não conseguia tocar minha flauta. Então é bom dar uma quando for tocar, dá uma mexida nos braços, alongada e alongar a mão, alongar pulso, alonga, alonga, alonga dedo aqui, abre, quanto mais abaixo, melhor. Cuidado que machuca, viu? É estranho, no começo é estranho, dá uma esquisitice assim na pele, né? Mas então vai no limite, alarga dedo, pulsa a mão, começar a trazer vigor para esses dedos. Vigor mesmo, vida. A gente não usa, então faz dedilhado. Eu não tenho como fazer um dedilhado e não fazer, né, gente? Minha criança não conseguiu ficar quieta. Se a gente faz isso, chega uma hora que até que cansa, né? Fala, nossa, cansou. Porque a gente nunca usa esses musculinhos. E a gente vai precisar desses musculinhos, né? Então, tá na fila do não sei o quê. Não interessa a pessoa olhar, o que vai achar? Nada, que você é uma flautista aquecendo, fazendo exercício pra mão, né? Tchum, tchá, tchum, tchá, tchum, tchá, tchum, tchá, tchum, tchá. Fazer brincadeira, pega a criança, brinca, ó, aperta. Aqui tem um ponto importante quando a gente fecha a mão no dedo do meio, tem um ponto importante de acupuntura aqui. O ponto, esse ponto aqui, todo cuidado com a mão, com os pulsos, cotovelo. Aí eu vou passar, vou mostrar um exercício para vocês que ele vai ser um diagnóstico, tá? Quero ver quem vai conseguir fazer. E se não conseguir fazer, já digo, é bom começar a fazer um treino físico, senão daqui a pouco só vai poder ter flautinha pequena, nunca vai poder ter uma flautona grande. Mas quando eu falei, vou pegar aqui, desculpa. Quando eu falei pra vocês que eu não conseguia tocar a minha flauta grande e o meu filho, treinador, preparador físico, então foi me arrumar, deixa eu tirar aqui, pra gente ficar melhor. Foi arrumar a minha vida. Aí eu tinha então um encurtamento. Não tava, quando esticava assim, agora dá pra ver. Se esticava, tava aqui. Não ia. E agora tá normal. Então, com um bastão, pode ser uma corda. Aí vai deixar, eu vou fazer mais pra trás, esticado e puxa, e puxa. E aí o exercício é para os ombros, então é para pôr atrás e voltar. No meu caso, eu ia assim, não conseguia ir para trás e só assim, e voltava. Então isso foi, eu fui fazendo devagar, foi soltando, foi soltando, foi soltando. Demorou, não foi de um dia para o outro. O outro exercício, como eu estava com essa lesão, foi aqui, segura aqui, e aí dá uma viradinha, um, dois. Então vai fazer esse movimento aqui.
Mas também tem que ir com cuidado. E o outro lado também. Então foram esses dois exercícios, né? Um que vai lado direito e lado esquerdo, que foi soltando. Então, aqui esse exercício soltou esse dedinho. Eu só ia até aqui, o braço não ia até aqui. Não ia, era uma coisa louca. Aí soltou todo esse dedinho e eu consegui, então, tocar a flauta. A flauta grandona, porque eu não estava alcançando esse dedinho aqui e não estava conseguindo. Então, quando alcançava, não tinha devida pressão para fechar o buraquinho, que vocês vão perceber, mesmo na flauta pequena, quando a gente começa, tem que ter uma certa pressão. Não dá para ficar o dedo duro, mas a bolinha, aí aqui a gente vai pôr a bolinha aqui, a almofadinha que vai entrar no buraquinho, né? Que vai fechar o buraquinho. Então, cada mãozinha é de um jeito para fechar esse buraquinho. Deixa eu pegar agora a flauta menor. Então, aqui, respiração. Consegue, Pri? Ai, graças a Deus consegue. Não é todo mundo que consegue. Ô, trem que pula, que coisa boa. Porque tem muita gente que tá assim, enfim, a gente vai envelhecendo, vai ficando com as juntas tudo ruim. Então, esse exercício é para manter a gente flauteando, esquentando. Então, é importante. Vou confessar, não faço isso toda vez que vou tocar flauta, tá? O ideal é fazer. Mas, não fiz, não fez, paciência, gente, paciência. Não é para ficar usando cada coisa como autocrítica, porque isso é um vício. Estou fazendo errado, não estou fazendo tudo o que tem que ser feito. Esse lugar é um lugar que ele não cabe. Aqui cabe a caminhada. Eu consigo hoje fazer isso. Que incrível que eu estou conseguindo fazer isso. Ainda não consigo ter a disciplina das galáxias? Não. Tá um monte de coisa, né? Que de repente, talvez aqui seja o lugar que você vai conseguir desenvolver uma disciplina, porque é um lugar que você está gostando de estar. Porque é isso que trabalha, essas frequências vão trabalhando o gostoso que é eu ficar em mim com a minha flauta. Então, talvez aqui seja um lugar de desenvolver uma disciplina bem legal que vai invadir as outras áreas da sua vida, né? É isso que acontece quando eu digo que a primeira beneficiada sou eu mesma, é porque é nesse lugar, tá? Eu não sei que horas são. Tem mais alguns minutos aí. Então, hoje tem um sopro que eu mostraria para hoje, que é um sopro do leste, tá? Que ele... Eu acho que o nome dele é Wendeahu. Acho que é isso, Wendeahu. É conhecida essa música. Aliás, eu vou fazer na tornando assim, na dupla, porque vai ficar mais bonito. Esse é um sopro do leste, a gente que está iniciando agora. É um sopro ligado a início, né? Ele é um sopro, embora seja leste, esse sopro é cantado, que é uma força masculina de iniciar, né? Fogo, a flecha que começa, que tem a força da explosão de dar o início, ele tem esse canto meio feminino, então são de mulheres potentes, né? Tem uma força feminina dentro do lugar masculino, tem mulheres nesse, né? Que não é um lugar de homens, é um lugar onde tem energia do início, o yang. Então tem mulheres que tem, né? Que cantam esse canto aqui, enfim. E também na doçura do começo da vida. Também é muito feminino. O começo da vida é a mãe que dá a luz, né? Enfim, vamos lá. Vou soprar, depois eu mostro os pedacinhos.
Wendeia, oh, Wendeia, Wendeia, oh, 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 ya, ya, ya. Ele é um canto muito conhecido, tem na internet, vou achar ele, já mandar no grupo. Na flautinha, para quem já tem, começa com ela aberta. Daí fecha dois. Não, pula dois. É facinho. É facinho, Pri. Esse é mais fácil ainda que o do Alce. Tá conseguindo aí? Esse aí eu sabia. Eu lembro que a gente aprendeu, né? Mas faz tempo. Eu gosto de treinar com calma, assim. Aí sai. Sim, sim. A gente gosta de treinar antes de se apresentar, é isso mesmo. Então treina antes de se apresentar. Daqui a 15 dias eu quero ouvir o Endei Arro nessa flauta aí maravilhosa, que também é uma do Totem do Lobinho, não é? Ah, e é isso. As flautas têm também. Olha que coisinha linda. Au! Essa é totem de lobo, tem totem de águia, como essa daqui, tem totem de urso, tem vários totens. Então é que essa Siltanka está na frequência desse animal de poder, né? Então, toda ela, a gente vai conversando também ao longo das nossas aulas, coisas que específicas dessa flauta. No dia que a gente tiver o Márcio, vai ser bastante gostoso para ele contar para a gente também, do ponto de vista de quem faz. Ele deve ter pesquisas incríveis, muito profundas sobre o instrumento, né? E aí nada como ouvir quem produz. Então é isso, essa é a nossa primeira aula encerrando aqui. Gratidão pela presença, Pri, por todo servir. Vinícius, eu sei que tá aí do jeito que deu. Mai, de novo, muito obrigada por você estar conosco, comigo. Nessa próxima terça-feira tem reunião da morte, voltando aos nossos encontros da morte. Vinícius também, né? Arro. Gratidão, grande espírito. Pachamama, grande mistério, por esse encontro, por esse círculo sagrado, esse portal do caminho dos ventos aberto, e o portal de hoje agora se fecha, com toda a segurança nós retornamos, agradecendo a todo o suporte e guiança, a todos os seres de luz, a toda a ancestralidade que permite que a gente acesse esses códigos sagrados para que a gente dê mais um passo em direção a lembrar quem nós somos. Que todos os seres sejam livres e felizes, que todos os seres sejam livres e felizes, que todos os seres sejam livres e felizes. Em Lakesh, eu sou o outro você, Mitakuye Oyasin, por todas as nossas relações. Arro.